Voz de Deus é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Olá, minha gente, que bênção estarmos juntos para estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos. Você está descobrindo, como eu estou descobrindo, coisas maravilhosas. É o livro do Espírito Santo, é o livro da igreja, é o livro dos missionários, é o livro da missão. Tá tudo certo? Você está inscrito aqui no meu canal? É só dar uma olhadinha. Se tiver escrito inscrever-se, por bondade, clique aí, tá certo? E é bom sempre você marcar o sininho, porque no próximo encontro você pode receber um aviso, isso é importante. Quem está inscrito está recebendo o material de cada encontro, está tendo acesso a um grupo exclusivo, e assim pode colocar a resposta da pergunta da semana, essas coisas, tem essas vantagens. Mas todo mundo pode participar, acompanhar. Importante é que você esteja aí com a sua Bíblia e com o seu caderno. Então, vou perguntar, cadê a sua Bíblia? Está por aí? Seu caderno, para alguma coisa você tomar nota, isso é importante. Estamos estudando, aprendendo, não é só escutar, não é uma pregação, é um estudo. Precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Vamos começar juntos, com a graça de Deus, esse nosso encontro semanal que se chama Segunda Bíblica, desse ano estudando o livro dos Atos dos Apóstolos e prossegue todo o ano, estudando devagarzinho, para você ter tempo de conhecer mais, de assimilar mais. É um oferecimento da Associação Missionária Amanhecer. Vamos começar bem, começando com a prece, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. É Ele quem nos ajuda a compreender, porque é Ele que atualiza essa palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos à tarefa da semana. Você conseguiu fazer a tarefinha? Coisa simples, você vai ver aqui, vamos corrigir. Olha, muita gente, mas muita gente mesmo. Na quarta-feira, os grupos abertos, chegaram as respostas, as pessoas conferiram a resposta dos outros, um momento de aprendizado. Vamos dar uma olhadinha nas respostas. Foram 5 perguntinhas. Quantas pessoas participaram da reunião onde a comunidade decidiu eleger um substituto para Judas Iscariotes? Você lendo Atos 1, tal, primeiro capítulo, resposta, 120 pessoas. Todo mundo acertou essa parte. Qual foi a oração que eles proferiram solicitando a assistência de Deus na escolha do novo apóstolo? A oração foi essa: ó Senhor, que conheceis o coração de todos, mostrai-nos qual destes 2 escolhestes, para que assuma neste serviço de apostolado o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que é seu, a morte. Acertou essa passagem? A terceira pergunta foi simples. Quem foi selecionado para preencher a vaga deixada por Judas? Matias, o apóstolo Matias, ao 12º. Quarta pergunta, o que ocorreu no 50º dia após a Páscoa, na celebração de Pentecostes? Aí nós selecionamos duas respostas, mas são muitas, mas 2. Cleide, de Salvador, respondeu: aconteceu uma teofania. A teofania é uma manifestação gloriosa de Deus. Uma manifestação gloriosa, pronto, ela explicou. Foram trovões, ventos, os povos de várias regiões falando na língua que os outros entendiam, todos se entendiam, a lei estaria agora escrita no coração dos fiéis. Ela disse que isso foi o que aconteceu. Pentecostes foi essa manifestação gloriosa do Espírito Santo, né? E assim as pessoas se entendiam. Yara, de Alagoinhas, Bahia, mandou essa resposta:
Durante a celebração de Pentecostes, nasce a igreja por ação do Espírito Santo. Reunidos na casa, novo templo de Deus, onde a comunidade reza e celebra, e cheios do Espírito Santo, saem à rua e testemunham de Jesus Cristo. Uma bela resposta, porque acentua que Pentecostes foi o nascimento da igreja, quando a comunidade recebeu o Espírito Santo e, cheia de animação, de fervor e de coragem, saiu às ruas para testemunhar Jesus. Quinta e última pergunta: qual é a conclusão que podemos tirar da menção de habitantes de diversos países, cidades e regiões presentes naquele Pentecostes? É uma lista enorme de lugares diferentes e tal. Domingas de Angola mandou essa resposta. A conclusão é a seguinte: no Pentecostes, os que falavam línguas diferentes se entendiam, se congregavam em torno da comunidade. Pentecostes foi a convergência, a unidade. Uma bela resposta, porque o que representam tantas nações ali representadas por judeus ou romeiros ou peregrinos, que todo mundo em Jesus Cristo se encontra para ser um povo só, um Israel só. A resposta de Patrícia de Campina Grande, na Paraíba, também foi muito interessante. No início da humanidade, com a Torre de Babel, o povo não se entendeu. Cada um foi para um lado com uma língua diferente. Já em Pentecostes, mesmo falando línguas diferentes, se entendiam, se congregavam em torno da comunidade. Uma bela resposta para tirar uma conclusão. E o nosso estudo hoje começa do capítulo 2, versículo 14. Vamos dar uma olhadinha aqui e dar uma repassada. O que é que temos aqui antes disso? Você já notou que a gente vai devagarinho, não é isso? Todos os versículos, um por um, nós vamos lendo. E vamos comentando alguns, mas vamos lendo pelo menos isso. Já foram dois encontros aqui, e o que vimos foi os discípulos com Jesus foram para o momento de despedida no Monte das Oliveiras. Jesus subiu ao céu, eles não viram mais e voltaram para Jerusalém, onde se reuniam naquela casa do primeiro andar. E lá passaram-se uns dias e Pedro fez uma convocação na comunidade reunida, em número de 120, umas 120 pessoas, quer dizer, não é um número exato, é um número simbólico da igreja, do povo de Deus, e escolheram um novo apóstolo para ficar no lugar de Judas, assim ter um time completo. Os 12 representam o Israel, não é? Israel que nasce em Jesus com os 12 patriarcas, em continuação do Israel, digamos assim. Então não podia ficar incompleto. E depois, no último encontro, como eles reunidos em oração, receberam o Espírito Santo, e assim realizou-se a promessa que Jesus fez, que ia, mas mandaria um outro advogado, o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, foi descrito essa descida do Espírito Santo com aqueles elementos da teofania do Sinai, ventos, barulho, que seriam os trovões, não é? E o povo acorreu, né? E ocorreu aquele fenômeno que os discípulos começaram a falar às pessoas, e eram de diversas nacionalidades, e escutavam na própria língua. É o inverso da Torre de Babel. O Espírito Santo faz nascer a igreja que congrega, que reúne, não é como a Torre de Babel, em que os interesses diferentes, o egoísmo dispersou, desorientou a humanidade. É um novo recomeço. E hoje nós vamos ver o discurso de Pedro. Nessa euforia do Espírito Santo, eles que viviam com as portas trancadas, eles saíram à praça, às ruas e começaram a falar. Aliás, quem falou foi Pedro. É isso que nós vamos ler com carinho agora. Você vai me fazer a bondade do seguinte: nós vamos colocar na tela o texto que vamos ler agora, que é Atos 2, de 14 a 21, e você vai lendo comigo. Pode ser? Ou na sua Bíblia, se tiver uma versão um pouquinho diferente, não tem problema, ou vai pela tela, mas lê comigo, não fica só olhando não. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículos 14 a 21. Então Pedro, de pé, junto com os 11, ergueu a voz e dirigiu ao povo estas palavras:
Homens da Judéia, e vós todos que vos achais em Jerusalém, ficai sabendo disto e prestai atenção a minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como pensais, sendo apenas 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos idosos terão sonhos. Também sobre os meus servos e minhas servas derramarei naqueles dias meu espírito e profetizarão. Farei prodígios lá em cima no céu e sinais aqui embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se mudará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, grande e glorioso dia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, leu comigo? Excelente. Assim a gente pode aprender cada vez mais. Toda essa passagem do capítulo 2 que nós estamos lendo hoje é a pregação de Pedro, ou o discurso de Pedro. Foi quando eles receberam o Espírito Santo, correu aquele povo todo, aquele barulho e tal, e Pedro, com a comunidade, deu um grande testemunho sobre Jesus. Primeiro ele vai explicar o que é que está acontecendo, mas veja só a introdução dessa parte. Vamos ler o versículo 14. Então Pedro, de pé, junto com os 11, ergueu a voz e dirigiu ao povo estas palavras. Olha que introdução bacana essa. Você lembra de Jesus? Jesus pregava sentado. Agora Pedro está em pé. Que mudança foi essa? Bom, Jesus vivia num ambiente judaico. É o que realmente acontecia. Os mestres, os rabinos, os que ensinavam, se sentavam para ensinar. Jesus se sentou na barca para ensinar o povo que estava na praia. Na sinagoga de Nazaré, depois de ler a palavra, em pé, entregou ao servente, sentou-se para ensinar. É assim que o mestre ensinava. Lá no Sermão da Montanha, se sentou e o povo com ele, e ele sentado ensinava as coisas do reino. Agora, no mundo grego, os mestres ensinavam em pé. O que é que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo que é Lucas que está escreveu naturalmente bem depois que essas coisas aconteceram, está escrevendo a perspectiva de uma igreja que já tinha se espalhado pelo mundo, não é? Pelo mundo grego, com a cultura grega, né? A cultura era grega, o mundo era dominado pelos romanos, mas a cultura, o conhecimento, o estudo, a filosofia, o modo de escrever, tudo era a língua grego. E os gregos ensinavam de pé. Então, Pedro está de pé ensinando. As comunidades de fora compreendem facilmente isso. E diz que está de pé junto com os 11, não ensina sozinho, está com os 11, são os 12, é a igreja que está ensinando, é o colégio apostólico, né, que está ensinando, dizer episcopal, mas é verdade, depois é que tem o episcopo, é o colégio apostólico que está ensinando, e ergue a voz, fala alto, não é? Interessante. Ele falava em aramaico, né? Ele não conhecia outra língua daqui. Depois tinha conhecido, né? Mas ali todo mundo estava entendendo essa palavra. Todo mundo está entendendo agora que essa pregação pode não ter sido exatamente aquilo que Pedro disse, claro, depois disso, lá quantos anos, né? Digamos que tenha sido 33, por aí, lá pelo ano 80, que está escrito no livro dos Atos, tem uma distância grande, mesmo que a pessoa tenha de cor algumas coisas. Então, o discurso está mais elaborado, mais organizado, mais do que o Pedro tinha dito, mas essa é a palavra, né, que faz um testemunho da comunidade. Veja só a liderança de Pedro. Pedro vai falar sozinho, a liderança de Pedro. Bem interessante isso. Mas vamos ver o que é que ele disse. Começou dizendo: homens da Judéia, e vós todos que vos achais em Jerusalém, ficais sabendo disto e prestai atenção às minhas palavras. Aí ele vai explicar o que é que está acontecendo. Vocês estão achando que esses homens estão bêbados? Não estão, porque é cedo, 9 horas do dia, a terceira hora, chamava a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, não estamos bêbados. O que aconteceu é que se realizou a profecia
de Joel, que Deus disse que ia derramar o seu espírito sobre o seu povo. Bom, e aí citou o livro do profeta Joel. Nós vamos aqui no livro do profeta Joel, capítulo 3, diz assim: depois disso, infundirei meu espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre os escravos e escravas infundirei meu espírito naqueles dias. Uma palavra do profeta Joel, que é depois do exílio, e ele, em certo momento, dizendo sobre essa última, ele fala assim, dos últimos dias, quer dizer, dos dias em que Deus reinaria, ele derramaria o seu espírito sobre todo o seu povo, os filhos e as filhas, os escravos, todos profetizariam. Profetizar significa falar as coisas de Deus, interpretar as coisas de Deus. Então, como Pedro começa explicando ao povo e retomando essa profecia de Joel para explicar o que está acontecendo. Esse povo falando assim, tão diferente, sendo entendido. Vamos dar uma olhada no versículo 16. Diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos idosos terão sonhos. São as palavras do profeta Joel que nós lemos ainda há pouco. Foi a primeira parte do discurso, Pedro dizendo às pessoas que o que estava acontecendo era a realização das promessas de Deus. Os últimos dias estavam chegando. Deus estava derramando o seu espírito sobre os seus servidores. Vamos ler juntos, você lê comigo, Atos 2, de 22 a 28. Atos capítulo 2, versículos 22 a 28. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi por Deus credenciado junto de vós, por meio de milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Este homem, que tinha sido entregue segundo o desígnio pré-estabelecido e a presciência de Deus, vós o prendestes e o matastes, pregando-o na cruz por mãos de gente má. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, pois não era possível que ele ficasse detido sob o seu poder. Com efeito, diz Davi a respeito dele: eu contemplava sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para eu não vacilar. Por isso meu coração se alegrou e exultou minha língua, e também minha carne repousará na esperança de que não me abandonareis na mansão dos mortos, nem permitireis que vosso santo experimente a corrupção. Os caminhos da vida me fizestes conhecer, encher-me-eis de alegria com vossa presença. A segunda parte da pregação de Pedro. Na primeira, ele disse o que estava acontecendo, realização da profecia, do que Deus prometeu. Agora ele vai falar sobre Jesus, o que aconteceu com Jesus e quem foi Jesus. Veja que, olha que coisa abençoada essa parte aí. Começou dizendo: homens de Israel, foi isso? No versículo 22. Vamos dar uma olhadinha no versículo 22. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi por Deus credenciado junto de vós, por meio de milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Começou apresentando Jesus, dizendo que Jesus foi Jesus de Nazaré, né? Esse é o nome dele. A comunidade, nos primeiros tempos, chamavam de nazarenos, né? Jesus de Nazaré foi credenciado junto de vocês por Deus. Credenciado é aquela pessoa que foi apresentada, não é? Com provas. Como é que ele foi credenciado? Com os milagres que ele fez, com os prodígios que ele realizou, com os sinais que ele operou. Vocês tiveram provas. Deus credenciou esse
Jesus de Nazaré. E, como vocês sabem, esse homem disse, no versículo 23, este homem que tinha sido entregue, segundo o desígnio pré-estabelecido e a presciência de Deus, vós o prendestes e o matastes, pregando-o na cruz por mãos de gente má. Está apresentando Jesus, esse Jesus que Deus credenciou no meio de vocês, vocês o mataram. Vocês pregaram na cruz pelas mãos de ímpios. Olha só a pregação de Pedro, corajosa, né? Corajosa. Jesus tinha muito recentemente sido morto, né? E ressuscitado ao terceiro dia, ficou com eles mais 40 dias, então pouco tempo ali, nem se podia falar disso, e ele ousadamente, e está dizendo àquele povo que talvez nem soubesse bem o que estava acontecendo, né? Que veio como peregrinos de vários lugares, como ali está descrito, e vocês são responsáveis pela morte de Jesus. Vocês pregaram Jesus na cruz. Bem interessante isso. Mas no versículo 24 só, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, pois não era possível que ele ficasse detido sob o seu poder, sob o poder da morte. Mas Deus o ressuscitou. Vejam só o que é que está acontecendo. A pregação de Pedro está fazendo um anúncio sobre Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E também a sua volta ao Pai, o seu senhorio glorioso. Os versículos seguintes. Isso se constitui no anúncio fundamental da fé cristã, que se chama, com uma palavra grega, querigma. Já viu falar desse negócio? Querigma. Na catequese, hoje se fala na iniciação cristã, as pessoas não estão evangelizadas, precisamos anunciar o querigma. O que é o querigma? É o anúncio central da fé cristã. Qual é o anúncio central da fé cristã? É que Deus nos mandou Jesus, que viveu entre nós, que foi por nós e por nossa culpa preso, morto, pregado numa cruz, mas Deus o ressuscitou para a nossa salvação. E agora ele está glorioso ao lado, à direita do Pai. Esse é o querigma, esse é o anúncio central da fé cristã. Está acompanhando? Vou chamar o maestro para a gente cantar, para não ficar nada pesado aqui, para ser bem leve. Nós já estamos na metade do nosso encontro, tá bem? Um Certo Galileu é uma música do Padre Zezinho, como você sabe, e está completando 50 anos que foi gravada. Coisa interessante. E o que é Um Certo Galileu? É um anúncio sobre Jesus. É o querigma. Que Jesus veio, que Jesus pregou, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou para a nossa salvação. Vamos cantar mais só aquele trechinho que já fala da morte, tá certo? Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará.
Linda demais essa canção, não é? E esse último verso não existia, vocês, a maior parte nem tinham ouvido aí, né? E o Padre Zezinho compôs depois de muitos anos, as pessoas dizendo, mas Padre, o senhor deixou Jesus morto. Então eu vou fazer o verso da ressurreição. Esse é o anúncio completo do querigma. Jesus veio, viveu conosco na sua vida humana, foi morto pelos nossos pecados, por nossa culpa e pelas nossas mãos, mas Deus o ressuscitou e ele agora está glorioso, ele é o Senhor ao lado do Pai. E um dia vai voltar. Esse é o querigma da fé cristã, é o anúncio central da fé, que precisa ser proclamado, porque muita gente não sabe bem as coisas, não é verdade? Sabe um bocado de coisa, mas isso é que é o central. Isso é que faz a gente cristão. Disposto, disposta? Vamos a Atos 2, versículo 29 e 36, por favor, leia comigo. Atos capítulo 2, versículos 29 a 36. Irmãos, permiti que eu vos fale com toda franqueza. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo se acha entre nós até hoje. Mas como ele era profeta, e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento fazer sentar-se sobre o seu trono um descendente seu, ele viu de antemão e anunciou a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não seria abandonado na mansão dos mortos, e que sua carne não sofreria a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, disso todos somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. É isso que estás vendo e ouvindo. Pois não foi Davi que subiu ao céu, e no entanto ele diz, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, que toda a casa de Israel fique sabendo com certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. A terceira parte da pregação de Pedro. Irmãos, começou ele, permiti que vos fale com toda a franqueza. Fala de Davi. Por que fala de Davi? Porque ele está citando agora os salmos. E os salmos fazem referência a Davi. Davi fez alguns salmos, mas não fez todos. Mas para o povo antigo, os salmos são de Davi. Todos são salmos de Davi. Ele disse, bom, Davi não era profeta, Davi era rei. Não era profeta, mas ele anunciou, ele viu de antemão a ressurreição de Jesus. Aí citou o salmo, mais de um salmo, mas eu vou ler com vocês o salmo 110. Então ele está anunciando Jesus, terceira parte da pregação. Na primeira, o que é que estava acontecendo? É o derramamento do Espírito. Anunciou Jesus e agora fala da ressurreição, da subida de Jesus e especialmente da ressurreição de Jesus. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição. Isso é que faz a diferença. São testemunhas da ressurreição. Não conta a história de um homem que ouve, conta a história de um homem que está vivo, vitorioso. Vejam comigo o versículo 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, disso todos somos testemunhas. Essa palavra é maravilhosa. Eu vou pedir para você escrever isso aqui na rede social, no YouTube. Testemunhas. Nós somos testemunhas. Nós sabemos o testemunho é o que tem para contar, porque viu, porque teve experiência, não é? Conhecemos Jesus, amamos Jesus, sabemos a história de Jesus, somos testemunhas de Jesus. Esse é o plano dos Atos dos Apóstolos. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, que é a região ao redor de Jerusalém, na Samaria, que é aquela região um pouquinho mais afastada dentro do país, e até os confins da terra. Testemunhas. Escreveu sua palavra? Testemunhas. Agradeço. Escreva aqui essa palavra que é central. Veja comigo o versículo 34. Pois não foi Davi, quem é Davi? É o rei, que tem a ver com os salmos, que subiu ao céu
E, no entanto, ele diz, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. É o que está no Salmo 110, e eu leio com vocês o Salmo 110, versículo 1, e você me acompanha aí. Diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como estrado de teus pés. Você me entende? Disse o Senhor, que é Deus, Adonai, ao meu Senhor. Senhor tem o mesmo peso. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, fica aí, até que eu vença todos os teus inimigos. Quem é esse Senhor a quem Deus disse, senta-te à minha direita? Aí o próprio Pedro disse, não pode ser Davi, porque Davi morreu. Davi morreu, foi enterrado, todo mundo sabia onde é que estava o túmulo dele, perto de Jerusalém. Não foi Davi. Ele está falando de alguém. Está falando do Messias, aquele que Deus mandaria, daquele que é Jesus, o Messias, o enviado. Ele é o Senhor, a quem Deus, o Senhor, disse a ele, senta-te aqui à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está falando da ressurreição, da vitória de Cristo, está falando do senhorio de Jesus ao lado do Pai. Como nós dizemos no credo, está sentado à direita do Pai. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Está sentado à direita do Pai. Ele é o Senhor. Vamos juntos ler Atos 2, 37 a 41. Mas leia comigo. Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Ao ouvirem essas palavras, sentiram o coração agoniado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes, arrependei-vos e cada um procure receber o batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Porque é para vós a promessa, como também para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras dava testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram sua palavra receberam o batismo. E naquele dia uniram-se a ele umas 3.000 pessoas. Que texto maravilhoso! Vamos retomar a pregação de Pedro. Ele começou dizendo o que estava vendo. Está vendo o derramamento do Espírito, como foi prometido. Por causa de quê? Por causa de Jesus, que veio a nós e que nós o matamos. Mas Deus o ressuscitou. E Deus o ressuscitou, isso já estava previsto, já estava anunciado até por Davi dos Salmos. Essa é a terceira parte. E agora, qual é o resultado dessa pregação? Perguntam às pessoas, o que é que nós temos que fazer? E Pedro diz, vocês precisam receber o batismo para serem perdoados os seus pecados e receber o Espírito Santo, serem renovados e integrarem esse novo povo que está surgindo do derramamento do Espírito Santo, que é a igreja. Vamos ler juntos então o versículo 37. Ao ouvir essas palavras, sentiram o coração agoniado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, não só a Pedro, aos demais apóstolos, que devemos fazer, irmãos? Olha como eles estão, o tratamento agora, né? O tratamento de Pedro foi de comer homens da Judéia, depois homens israelitas, depois foi irmãos, e agora eles também. Irmãos, que devemos fazer? Estão se aproximando, povos de todas as nações que estão representados ali, estão perguntando à igreja, aos apóstolos, a Pedro, que precisam fazer, quer dizer, que resposta precisam dar ao anúncio da palavra, do anúncio sobre Jesus. Primeira, no versículo 38, a resposta de Pedro. Pedro respondeu-lhes, arrependei-vos. Primeira coisa, conversão. Conversão. O anúncio da palavra tem que gerar no seu coração conversão, mudança de vida.
mudar, para voltar-se para Deus. Quando há o que chamamos de evangelização, pode às vezes não ser. Se não levar à conversão, não é verdadeira. Não é para você ganhar dinheiro, resolver seus problemas financeiros ou outros. A primeira resposta à palavra de Deus é a conversão. Eu preciso voltar-me para Deus para acolher a sua palavra, a sua graça, mudando a minha vida. Conversão, arrependei-vos. E a segunda, cada um procure receber o batismo. O batismo. Mas não o batismo de João Batista, aquele batismo de João Batista era um rito penitencial. O batismo em nome de Jesus Cristo. Está aqui, ó. O batismo em nome de Jesus Cristo. No nome, o nome é a pessoa. Em Jesus. O que é o batismo cristão? O batismo cristão é você arrependido, mergulhar na morte de Jesus e ressuscitar com ele. Isso é o batismo, como Paulo explicou. Mas eu pequenininho não me converti. Eu pequenininho, eu cresci e à medida que eu fui crescendo, eu preciso ir respondendo ao meu batismo com a conversão. Conversão e o batismo. O batismo em nome de Jesus para duas coisas, disse aqui, para a remissão dos vossos pecados e assim recebereis o dom do Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo. Isso você me entendeu. O batismo cristão é a celebração da nossa conversão e da fé que temos em Deus, pela qual nós participamos da morte de Jesus, para a morte dos nossos pecados, e de sua ressurreição, acolhendo a vida de Deus que nos vem pelo Espírito Santo. Então, irmãos, onde é o batismo do Espírito Santo? É o nosso batismo que nós recebemos. Não tem outro. Arrepender-se e batizar-se para ter perdoados os seus pecados e receber o Espírito Santo. Deus em nós. Já vamos para a síntese do nosso encontro de hoje. Em 5 pontos, vamos resumir tudo que nós dissemos por aqui. Primeiro ponto. Ao povo que se reuniu, gente de todo canto, de nações do mundo todo, que está ali representados, não é? Ou idealizada ali, depois se escreveu idealizando um pouco mais. Um povo maravilhado com o fenômeno de Pentecostes, ou atraído pelo fenômeno, Pedro fez uma linda pregação. Fica clara a liderança de Pedro, à frente da comunidade dos apóstolos. Bem, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se não é de Pedro, não é a igreja de Cristo. O ponto 2. Na pregação, Pedro anuncia o querigma sobre Jesus. O querigma é o primeiro anúncio da fé cristã e consiste no testemunho sobre Jesus Cristo, que é Salvador e Messias. A palavra querigma vem do grego querigma, que significa proclamação, anúncio. Terceiro ponto. Na primeira parte da pregação, Pedro explicou o que estava acontecendo, o derramamento do Espírito, como o profeta Joel tinha anunciado para os últimos tempos. Os últimos tempos, para o evangelista Lucas, que escreveu os Atos, começa com a vinda do Espírito Santo. Já estamos nos últimos tempos, por isso tem os santos dos últimos tempos, né? Essa é verdade. 4. Na segunda parte da pregação, Pedro apresenta um testemunho sobre Jesus. Sua vida credenciada por sinais, sua morte e ressurreição, segundo as Escrituras, como bom judeu sempre estava tudo marcado, previsto nas Escrituras, e o seu senhorio glorioso. Termina de maneira muito especial, vou recordar a passagem de hoje, que ele é o Senhor e Salvador de todos. Quinta coisa e última, a pregação de Pedro provoca uma resposta imediata, a conversão e o batismo. Pelo batismo se recebe o Espírito Santo e são perdoados os nossos pecados, não pelo batismo em si, mas pela graça de Cristo que o batismo celebra. 3.000 pessoas aderiram à fé. O batismo une o convertido a Cristo e à comunidade, igreja. Irmãos, o que temos que fazer? Participar da comunidade, entra-se do povo novo, da salvação pelo batismo, pela conversão pelo batismo. E vamos dar uma olhadinha
uma palavra que está dentro dessa pregação de Pedro. Olha só, no versículo 36, termina a pregação assim: portanto, que toda a casa de Israel fique sabendo, com certeza, que Deus estabeleceu como Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. Gente, que palavra abençoada. Toda a casa de Israel, quer dizer, todo o povo de Deus, fique sabendo que Deus estabeleceu Jesus, que vocês crucificaram, como Senhor e Messias. Senhor é uma palavra reservada para Deus, Adonai, pois ele reservou para ser Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, diz Paulo, para a glória de Deus Pai. E o nosso encontro não termina aqui, porque eu vou deixar 2 perguntinhas para você responder. Quarta-feira, você que está no grupo, nos grupos de estudo do WhatsApp, da nossa segunda bíblica, responde essa primeira pergunta. Na pregação de Pedro, escolha uma frase que chamou a sua atenção. Onde é que está a pregação? Está lá em cima, Atos 2, 14 a 40. Escolha uma frase. Lê tudo direitinho, escolhe uma frase e anota. E a segunda, como é que você entendeu o versículo 38? Como é que você entendeu o versículo 38? Quarta-feira você põe essa resposta nos grupos e vê o que é que os outros estão respondendo, e assim a gente assim vai aprendendo e crescendo no nosso amor a Cristo, à igreja e no nosso compromisso com a missão. E vamos fechar esse nosso encontro com uma prece. Hoje podemos rezar aquelas palavras do profeta Joel no capítulo 3, sobre o Espírito Santo derramado sobre os irmãos. Depois disso, infundirei meu espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre os escravos e escravas infundirei meu espírito naqueles dias. Vamos saudar aquela sobre a qual veio o Espírito Santo e nela gerou o Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você pode se inscrever facilmente através do simpla.com.br ou pelo WhatsApp da AMA, 8132249284. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.